paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes com o Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, abra em Josué capítulo 24, o versículo 13. Nós estamos com o tema o temor e o desempenho sobrenatural. Temos aprendido bastante com o Senhor a respeito da importância, amados, de dependermos da graça e aí sim vermos o efeito disso, que é o quê? O desempenho sobrenatural. O desempenho sobrenatural é algo que Deus nos dá. Adão perdeu, porque escolheu a independência, mas nós escolhemos a dependência, e quanto mais nós dependemos do Senhor pela graça, vamos sendo conduzidos a nível de dependência, mais o Senhor vai produzindo em nós esse desempenho sobrenatural. Aqui em Josué 24:13 diz assim: dei-vos a terra que não trabalhastes, as cidades que não edificastes, habitais nela. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Você está vendo, queridos? Quando Israel foi entrar na terra prometida, não era algo que eles ralaram com o suor deles. Desde a queda de Adão e Eva, que Adão agora iria produzir com o suor do seu rosto. Nós vemos que Jesus, no Getsemane, ele suou gotas de sangue. O suor, na verdade, não era o plano original de Deus. Quando Adão e Eva abriram os olhos, havia um jardim da abundância. Eles não tinham que trabalhar para ter, mas eles já tinham de Deus. Quando o homem caiu, agora aconteceu isso, de haver escassez e ter que ralar bastante para conseguir resultados. O que nós vemos do desempenho sobrenatural é que o homem não tem que produzir esses resultados pelo seu esforço humano, carnal. Claro que o homem trabalha, o homem ele é produtivo, mas aqui nós estamos falando do desempenho sobrenatural, que é o quê? Essa terra seria dada a eles, já estava plantada. Essa terra seria dada a eles, não é por causa do esforço e da condição humana deles. Essa terra ia ser dada para eles de presente. Já estava toda pronta. Era um jardim do Éden novamente, praticamente. O que nós vemos é que Deus estava dizendo aqui: eu vou te dar uma terra que não trabalhaste, cidades totalmente prontas, vinhas e olivais que vocês não plantaram. O que isso é um símbolo? É um símbolo do que nós temos agora, queridos. Sabe que todo o Antigo Testamento, eles são sombras, tipos. Olha, a vida que nós levamos agora não é pelo nosso merecimento, esforço e obras. A vida que nós recebemos agora é pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós vivemos porque Jesus morreu, ressuscitou e agora deu o seu Espírito, pelos méritos de Jesus Cristo. O desempenho sobrenatural só vai existir quando nós entendemos que recebemos de Deus o que Jesus Cristo merece. Enquanto nós tentarmos receber o favor de Deus por obras e esforço humano, nós vamos estar sempre debaixo de culpa e de condenação. A Bíblia diz: entre diante do Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Lá em Apocalipse diz assim: e eles lavaram suas vestes de sangue do Cordeiro, por isso estão diante de Deus. Então nós vemos que pelos méritos de Cristo nós temos o quê? Uma nova vida. Nós ganhamos essa nova vida. É algo que nós recebemos de Deus. Veja, queridos, o que diz ali em Efésios, a paz do Senhor Jesus Cristo. Efésios 3,16. Olha lá. Nós lemos Josué 24:13. Josué 24:13. Dessa nova vida que eles iriam ganhar de graça. Por isso que tem o desempenho sobrenatural. Por quê, queridos? Jesus cumpriu o Antigo Testamento e nos dá o Novo Testamento de graça. Amados, quando algo é de graça, nem sempre quer dizer que é barato. Se alguém te der um relógio Rolex de $200 mil, né? Não quer dizer que é barato, se ele te deu. Então, a morte de Jesus não é uma coisa barata, não. O sangue de Jesus que custou para você ser salvo, perdoado, curado, ter dons de Deus. Então, o Novo Testamento é de graça, mas não é barato. Custou o sangue de Jesus. Por que hoje Deus pode te salvar, te curar, te prosperar? Por quê? Porque Jesus pagou por isso na cruz. E isso não foi barato. Mas para nós vem de graça. É importante compreendermos. Deus estava dizendo para Josué: vocês vão entrar numa terra que vocês não trabalharam, não ralaram, vai vir para vocês de graça. E nós precisamos compreender o Novo Testamento. Essa vida abundante não é resultado do meu jejum, minha consagração, meus méritos, minhas boas obras. Quando nós tentamos pelas boas obras, quando nós tentamos como o povo do Antigo Testamento tentou,
receber o favor de Deus por bom comportamento, nós sempre vamos estar debaixo de culpa e sempre vamos ouvir o quê? Ainda te falta uma coisa. Sempre vamos ouvir isso. Mas se nós entendermos que o Novo Testamento, ele é pelos méritos de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. O desempenho sobrenatural é: Jesus na cruz pagou e o Espírito Santo agora faz. O que Jesus Cristo fez por nós na cruz, Jesus Cristo fez em nosso lugar, em nosso favor, Ele fez por nós. Ele fez para nós. E agora, o Espírito pega a vitória de Jesus, o que Ele fez por nós, e faz em nós, em nossa história, em nossa vida e através de nós. Então, o Espírito tem poder de operar em nós e através de nós. Por quê? Porque Jesus já fez por nós e estocou e armazenou mérito diante de Deus. Então, Jesus pagou e está à direita intercedendo por nós. Por isso, pelos méritos de Cristo, nós temos o quê? Favor diante de Deus, crédito diante de Deus. Nós temos o quê? Condição de receber, porque o Pai, olha, Jesus já pagou, então eu posso curar, posso salvar, posso prosperar. Isto é, o desempenho sobrenatural só vai brotar de uma renovação da mente. Porque o homem, desde a queda, ele sente que Deus está irado com ele, e ele tem que melhorar o seu comportamento para merecer, então, o favor de Deus. Quando, na verdade, é o contrário. O próprio desempenho será um resultado do favor de Deus. Deus é que vai produzir em nós o querer efetuar. Essa nova aliança não é uma recompensa por boas obras. Essa nova aliança, ela é um presente de graça. Ela é um presente, não é uma recompensa. Quando nós entendemos que o desempenho sobrenatural só vai brotar, porque o nosso desempenho, ele depende do nosso entendimento. Se você entender que em Cristo você tem o favor de Deus, que em Cristo você tem a bênção de Deus, aí o teu desempenho muda. Mas enquanto isso não acontece, você está travado debaixo de culpa e de esforço na alma. Quantas pessoas que estão estressadas na alma para tentar receber o favor de Deus? Se eu ficar 5 dias sem comer, aí Deus vai fazer alguma coisa por mim. Quando na verdade, o que você faz não gera algo em Deus. O que Jesus Cristo fez é que gera em Deus. O que nós fazemos já é a operação da graça. Veja aqui em Efésios 3:16. Efésios 3:16 diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória. Então, segundo o que Deus opera? Não é segundo a nossa condição humana e obras humanas. Deus opera segundo a sua riqueza. Por isso que ele diz que no tempo de crise, todo mundo está falando em crise, né, amados? A Bíblia diz em Provérbios que no tempo de crise o justo se fartará. Como é que pode? Como é que pode no tempo de crise Caleb colher 100 vezes mais? Por quê? 1000 cairão, é triste dizer isso, mas 1000 cairão, 10.000 cairão, porque não tem o Senhor, mas você não será atingido. Como é que pode? Porque Deus pode. Porque na nossa vida, amados, não acontece o que eu posso, acontece o que Deus pode. Aí é que está. Não é o que eu tenho, mas o que Ele tem. E o que Ele tem? Ele é o Todo-Poderoso. O que nós vemos aqui é que Deus opera, aqui está escrito, segundo a riqueza da sua glória. Nós somos fortalecidos não segundo o que merecemos, mas segundo o que Ele pode nos fortalecer. Isso bate também, se você puder abrir em Filipenses, está em Efésios, vai um livro para frente, Filipenses 4,19, é um versículo bem conhecido. Filipenses 4,19. Então o porquê do desempenho sobrenatural? Porque Jesus já pagou. E porque o Espírito toma da vitória de Jesus e aplica na nossa história. Filipenses 4,19. E o meu Deus, o quê? Segundo a condição do país, segundo o teu esforço na alma, segundo a crise mundial, não, segundo a sua riqueza em glória, suprirá. Como é que Deus supre? Ele depende do quê? Dele mesmo. Deus é autossuficiente. No deserto ele depende do quê? Depende dele. Se ele quiser jogar carne do céu, ele joga e acabou. Deus não depende de mais de ninguém, Ele depende só dele mesmo, e Ele é autossuficiente. Portanto, Deus não tem impossível nem impedimentos. Ele gera o querer efetuar, Ele gera em nós a fé, é dom de Deus, amém, queridos? O que nós vemos que o desempenho sobrenatural é o quê? É a operação da graça. Deus ama o mundo, envia Jesus, Jesus paga, agora o Espírito pega da vitória de Jesus e aplica na história de quem não merece,
Quem não merece? Todos nós não merecemos. Nenhum de nós merece ser salvo, abençoado, curado, nem ser olhado por Deus. Mas Deus faz isso por quê? Porque eu sou uma pessoa legal. Não, Ele faz isso porque Jesus pagou e você creu. Quando você crê em Jesus, Deus declara você perdoado, salvo e merecedor de todas as bênçãos. Quando você coloca a sua fé em Jesus, o maior milagre aconteceu. Quando toda a tua fé não está nas imagens, esculturas, não está nos homens, não está no dinheiro, não está em você mesmo. Quando toda a tua fé é colocada no Senhor Jesus Cristo, é como uma tomada. Você conecta na tomada, a energia passa. Então, quando você coloca a tua fé no Senhor Jesus Cristo, entra em ação a lei do Espírito e vida. Ou seja, Deus se torna favorável e Deus se torna o quê? Capaz de te abençoar. A Bíblia diz em Romanos 5:1 que pela fé nós temos acesso a Deus. E pela fé Deus tem acesso a nós. E coisa tremenda é a fé, amados. A fé é a dependência do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário como mérito diante de Deus. Paulo dizia, o que eu apresento a Deus como minha justiça, eu apresento Jesus como minha justiça. Então Jesus é o pagamento para que Deus nos ouça. Jesus é o pagamento para que Deus nos salve, nos cure e nos abençoe. Então o desempenho sobrenatural vai nascer de quem depende inteiramente da graça. Quem contar um pouquinho consigo mesmo não vai chegar a esse desempenho sobrenatural. Porque sempre vai ouvir uma voz dizendo, ainda te falta alguma coisa. Você não é bom o suficiente. Aí você ora 5 horas, você podia orar 6. Aí você lê 10 capítulos da Bíblia, você podia ler 11. Aí você vai 5 dias na igreja, mas você podia ir 7. Entendeu? Sempre o diabo vai dizer, não, se esforce um pouquinho mais, você vai merecer. Esforce um pouquinho mais. Seja mais bom. Ore mais. Pastor, mas eu orei 10 horas. Mas você podia orar 14, né? Enquanto estivesse... Eu podia orar dormindo também, não podia? Então, aí está, amados. Não tem como alcançar isso. Por isso que o amor de Deus é incondicional. Nós não temos condição. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 28. Pastor, não veio falar de maldição para mim, não. Não, eu vou falar de bênção. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, o versículo 1 e 2. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar o quê? Alguns, a maioria, grande parte. Amados, quem quebrar uma lei é como se quebrasse todas as outras. Você pode não adulterar, mas você mentir, você quebrou toda a lei. Agora aqui diz assim, tendo cuidado de guardar o quê? Todos. Leia ali, todos. Para você merecer o favor de Deus, você tinha que fazer tudo certo o tempo todo e não errar nunca. Aí você tinha o favor de Deus. E as pessoas liam isso e diziam, tá bom, vamos tentar. Olha, amados, o que nós vemos aqui. Cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. O que Ele fará, consequência disso? Te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas essas bênçãos. Agora eu quero dizer o seguinte: Jesus cumpriu o Antigo Testamento e nos dá o Novo Testamento de graça. Aqui quando você lê, se você obedecer toda a lei será abençoado. Você fala, graças a Deus Jesus cumpriu, então Ele é o meu fiador diante do Pai. Porque Ele cumpriu toda a lei, o que eu espero de Deus? Salvação, bênção, perdão, restauração, fortalecimento. Aqui está. Jesus cumpriu o Antigo Testamento e nos dá o Novo de graça. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Olha que coisa tremenda que ele diz aqui. Jesus estava falando que ele ia partir para o Pai e viria então o Espírito Santo, né? Olha só. Evangelho de João 16, 14. Diz assim, Ele me glorificará. Jesus aqui está falando do Espírito Santo, né? Ele me glorificará. Olha lá. Porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Lembra que eu falei, queridos? Jesus fez por nós, o Espírito Santo aplica na nossa história, Ele faz em nós e através de nós. Por que o Espírito Santo pode operar em nós e através de nós? Porque Jesus fez para nós, em nosso lugar e em nosso favor. Em cima da vitória de Jesus, o Espírito Santo aplica. O Espírito Santo é o intérprete da graça. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, né? Capítulo 2, que o Espírito Santo, ele é como intérprete. Ele revela o que, queridos? A vida abundante que nós temos. Olha só.
Aqui em 1 Coríntios 2, versículo 12, diz que o Espírito revela o que nós recebemos gratuitamente. Não te custará nada, porque se custa algo não é presente. O Novo Testamento é um presente de Deus. Quando você confia na morte e ressurreição de Cristo, Deus diz, porque você colocou sua fé na morte e ressurreição de Cristo, você recebe o Novo Testamento de graça. Queridos, o que nós vemos aqui? O Espírito Santo pega, João 19:30, está consumado. Ele pega da vitória de Jesus e aplica na sua história o que Jesus merece. Jesus morreu, então Deus pode te curar. Jesus morreu. Como é que ele faz isso? Ele vai ter que renovar a nossa mente. Por quê? Novo Testamento significa o quê? Quando Jesus Cristo morreu, ele deixou para nós o quê? Vantagens, privilégios, benefícios. Vantagens, privilégios e benefícios. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele deixou um testamento, ou seja, eu morri e eu repasso para a minha família tudo o que eu tenho. O que é um testamento? Uma pessoa rica morre e ela repassa para os seus queridos e familiares tudo o que é dela. O que é o Novo Testamento? Porque Jesus obedeceu, porque Jesus morreu, porque Jesus pagou, ele repassa, mas ele repassa como? Através de duas coisas. A fé, você depende disso, e outra, a renovação da mente. Porque veja bem, quando Jesus Cristo morreu, ele nos deu gratuitamente uma vida abundante. Mas essa vida precisa ser revelada. Porque não é que eu tenho que eu vou usufruir. Eu preciso entender que tenho. Eu preciso compreender que tenho. Então, Jesus na cruz do Calvário nos deu uma vida abundante. E o Espírito Santo nos comunica, nos revela que vida abundante é essa. Porque uma coisa é ter, outra coisa é compreender. Obrigado, irmão. Outra coisa é compreender e manifestar essa vida. Então, por que tem um monte de cristãos que vivem uma vida miserável quando Jesus Cristo morreu para que nós tenhamos uma vida abundante? Por quê? Porque ele não sabe. O que a Bíblia diz? O meu povo é destruído por quê? Por falta de entendimento. É aí que nós compreendemos que a maior batalha espiritual se dá o quê? Na mente. A Bíblia diz que o culto agradável a Deus é que nós ofereçamos a nossa mente para ser restaurada. Essa é a nossa parte, porque Jesus já fez tudo, diz, olha, ansiosos pelo dia de amanhã, pelo dinheiro, pela saúde, apenas restaure a sua fé e tudo isso já é teu. Então, o maior medo do diabo é o quê? Que você ganhe entendimento de quem você é, de que você pode, do que você tem em Cristo. Se o diabo puder impedir isso, a pessoa tem, mas não sabe que tem. E aquilo que eu tenho e não sei que tenho, eu vou viver como quem não tem. Você está entendendo? Então, em 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, diz assim, que o diabo lança dardos na mente da pessoa, sofismas, pensamentos e fortalezas que impedem o conhecimento de Deus. Aí está. O trabalho do diabo é impedir você saber quem você é agora porque Cristo morreu e ressuscitou. Esse é o trabalho do diabo. Com distração, com preocupação, com mundanismo, que você não investigue, não alcance essa revelação, porque se você receber essa revelação, você terá o quê? Autoridade. Olha o que nós vemos aqui em 1 Pedro, pegue por favor a tua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, lá no final da Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Deixa aberto aí que eu vou ler também 1 Pedro 2:2. 1 Pedro 1:23, queridos. A pilha está acabando aqui, não sei se eu vou concluir a mensagem na gravação, mas nós que estamos aqui vamos ouvir, amém, queridos? 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados. O que é regenerado, amados? Um dia Deus gerou tudo pela sua palavra. Lembra que ele disse, haja luz? Ele criou tudo. Deus gerou pela palavra. Mas aquilo que ele gerou foi contaminado pela queda. Deus gerou, o diabo deformou. Agora Deus está o quê? Gerando de novo. Mas como ele está fazendo isso? Pela palavra. Deus gerou pela palavra e Deus gera de novo pela palavra. Em Gênesis 1:1 nós vemos o quê? A criação. Em João 1:1 nós vemos o quê? O verbo que se fez carne para criar uma nova criação. A velha criação pecou e está condenada ao inferno. Agora Deus vai gerar uma nova criação, uma nova raça no espírito que não é tocada pelos efeitos da queda, que é celestial, que é separada. Essa nova raça é um povo
sentado na região celestial, é um povo que agora não é tocado pelo diabo. O que nós vemos aqui, pois fostes de novo gerados. Então ele gerou e agora gera de novo. Não de semente corruptível. Aqui não do sêmen do pai e da mãe que gera um corpo para 120 anos. Mas a semente, que é a palavra de Deus, eterna, que gera pessoas eternas. Um sêmen de um homem gera uma criança que vai durar até 120 anos. É corruptível. Mas a palavra de Deus gera pessoas para a eternidade. Aqui ele está falando aqui, que a palavra de Deus te gera para sempre. Veja lá em 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2. Desejai ardentemente. O que ele está falando aqui? O que ele está falando aqui? Você já parou para pensar nessas duas palavras? Qual a primeira coisa que uma pessoa precisa quando ela nasce? Leite. Dá Coca-Cola para o bebê, ele não vai querer, ele vai continuar chorando. Porque só o leite produzirá o quê? Crescimento. Aqui ele está falando, assim como um bebê recém-nascido, ele geme e chora pelo leite, você deve gemer e chorar pelo ensino. Porque um bebê é gerado pelo leite. E eu e você alcançamos o crescimento pela palavra. A palavra nos gera e a palavra nos dá crescimento. Veja o que ele está dizendo aqui. A palavra, ela vai revelar para você quem você é no Espírito. E produzirá uma fé usada. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Romanos 10, 17, né? Fica à vontade, pode sentar aqui, querida. Traga a tua cadeira. O que nós vemos então é o que, queridos? O que nós estamos vendo? Nada tem mais o desespero e o combate do diabo do que o ensino. Tanto que a Bíblia diz em Efésios 11, do 4 ao 11, que Deus deu uns para profetas, outros para evangelistas, para professores, visando o aperfeiçoamento dos salvos. Então, o medo do diabo é o quê? Que você alcance entendimento de quem você é em Cristo. Porque se você alcançar entendimento de quem você é em Cristo, você vai dominá-lo e dizer para ele o que ele tem que fazer. E ele não quer isso, ele quer continuar com você como cauda, ele como cabeça. Lá em Lucas 10, 19, diz assim, olha, você dirá ao diabo o que ele tem que fazer, ele vai te obedecer e ele vai poder fazer mal nenhum contra você. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Salmo 8. Então nós na carne não temos a menor chance. Se o diabo puder manter você na carne, ele vence sempre. Mas se eu e você chegarmos à dimensão do Espírito, aí nós vencemos ele sempre. Sempre, eu quero dizer, sempre. 2 Coríntios 2,14 diz que Deus nos guia em triunfo, sempre. Se eu estiver no Espírito, Deus tem como me fazer sair de qualquer cilada diabólica. Não há problema sem saída, não há nada que não tenha solução. Não existe. Para Deus não existe impossível. Se eu estiver no Espírito, porque o Espírito é a lâmpada do Senhor. Se eu estou na carne, Romanos 8,8 diz que Deus não pode me guiar na carne. É que nem eu estou falando na FM, irmãos, eu vou ensinar vocês como prosperar. Estou lá na FM, o cara está na M lá. Não tem como eu ajudar ele. Ele está em outra frequência. Então o homem na carne, o diabo o quê? Complexo, medo, dúvida, ansiedade, mágoa, preocupação. Aqui está a frequência onde Satanás reina. Mas se eu entrar na dimensão do Espírito, eu compreenderei que eu tenho domínio, que eu tenho favor e que eu tenho autoridade. Aí, meu amigo, quando o homem entra na dimensão do Espírito, ele domina. Mas se ele estiver na dimensão da carne, ele perde. Perde aonde podia vencer. E já venceu. A questão toda é, o diabo precisa impedir isto. Que os santos cheguem à maturidade, porque se os santos chegarem à maturidade e tiverem revelação, Jesus disse, farão as mesmas obras que eu faço e farão maiores. Então eu tenho que manter você menino entendimento. Eu tenho que manter você na ignorância. Meu povo é destruído por falta de entendimento. Portanto, o diabo lutará desesperadamente contra o ensino. Porque o ensino fará com que você entenda o que você já tem em Cristo Jesus, que já é seu. Mas enquanto você não souber, você não terá. Olha que coisa extraordinária, amados. A batalha é essa. O diabo não luta contra entretenimento, cultos carnais, campanhas de bênção. Ele não está nem... Ele está sendo do lado e fala, vamos lá. Desliga a televisão, vamos lá. Ele não se importa com isso. Aquilo que não trabalha na alma, aquilo que não faz você ver quem você é no Espírito,
aquilo que não faz você entrar na dimensão, ele não se importa com ativismo, pregações carnais, retiros carnais, ele não se importa com nada disso. Porque isso não vai afetar, a pessoa vai continuar a mesma. Ela vai continuar no mesmo padrão. A mente vai estar antiga, o coração vai estar antigo. Então, enquanto ele puder fazer com que a pessoa participe de uma religião e se engane que é cristã, sem entrar no verdadeiro ensino e virar cristão verdadeiro, para ele é lucro. Porque a pessoa fica em banho-maria pensando que tem uma religião, que está tudo bem, e ela não vai chegar ao quê? A ser realmente quem Deus quer que seja. Por isso que Jesus investiu 3 anos e meio ensinando os seus discípulos. Por isso que Paulo passou 3 anos e meio ensinando os seus discípulos. Porque a primeira coisa que um bebê precisa é leite. E a primeira coisa que uma pessoa precisa quando ela recebe Jesus é o quê? Revelação, entendimento e ensino. Aí está. Por isso a maior batalha do diabo é esta. É contra o ensino da palavra de Deus. Aí a pessoa é cristã, mas ela é ignorante. O meu povo é destruído pela ignorância, pela falta de conhecimento e revelação. Então, o que o diabo puder fazer para substituir isso, ele fará. Como diz, né? Vai no culto, tem 3 quartetos, 2 duetos, 1 coral, 4 danças, sei que lá, e uma palavrinha de 5 minutinhos. E ainda falando de bênção, nem fala de tratamento de caráter, de alma. E aí o que acontece? O que é que transforma a pessoa? A palavra. E o que o diabo puder fazer para roubar a palavra, para impedir a palavra. Então, a palavra será uma palavra distorcida, uma palavra que não trate essa questão aqui, para que a pessoa fique ali participando de uma religião estéril. Porque ela vai ficar semana após semana, após semana, após semana, mas ela não alcançará o quê? O alvo de Deus, que é a maturidade dos salvos. Amados, o sonho de Deus é este, né? E que Deus nos ajude que estamos aqui. Zacarias 7,12. Zacarias 7,12. Que Deus ajude a mim e a você. Então o Espírito Santo sabe que Jesus já cumpriu o Antigo Testamento e nos dá de graça o Novo. O Espírito Santo vai restaurando o nosso sentir, o nosso pensar. O Espírito Santo vai restaurando e fortificando a nossa fé, vitaminando nossa fé, colocando o novo querer e o novo efetuar. Aqui em Zacarias 7, né? Zacarias 7, versículo 12 diz assim: sim, fizeram o seu coração duro como o diamante. Então o que nós vemos é o quê? A queda lacrou o homem para Deus. O diabo, ele falou: eu vou impedir o homem de ter comunhão com Deus. Eu vou impedir totalmente. Sabe quando a serpente falou assim: se você comer desse fruto, os seus olhos serão abertos? Absolutamente. Ele hipnotizou a Eva, mentiu, e aconteceu 100% o contrário. A Eva que tinha prazer na viração do dia do Senhor, agora a Eva tem medo e se esconde de Deus. Agora interpreta Deus com medo e com terror, com pavor. Antes tinha prazer, agora tem medo. O que nós vemos aqui em Zacarias 7,12? Um coração como diamante. Você sabe que o diamante, solta o diamante para cortar, né? Diamante, se você colocar no trilho do trem, ou ele afunda ou ele espirra, mas ele não quebra. Não quebra. O que ele está falando aqui é que os efeitos da queda é o seguinte: Satanás, ele lacrou o homem para Deus de uma maneira em que o homem não percebe a Deus, interpreta Deus errado, tem medo de Deus, desconfia de Deus, vive angustiado, preocupado, quando Jesus na cruz já pagou para que você tenha vida abundante. Aí está uma batalha extraordinária. O que nós vemos aqui é: nós não imaginamos o quanto a queda nos fez inacessíveis a Deus. Olha, Deus fez o homem para o céu. Nós lemos aqui na Bíblia quão poucos se salvaram. Deus amou o mundo. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4 que Deus quer que todos se salvem. E quantos estão no inferno? A maioria. Então o que nós vemos é importante compreender que há um trabalho extraordinário a ser feito. O nosso coração precisa ser restaurado. Mas o diabo não quer isso. Porque se o nosso coração for restaurado, nós compreenderemos. Então ele vai procurar criar uma religião paralela em que tenha tudo similar, menos o tratamento do caráter. Vamos distraí-los com as migalhas que caem da mesa do Pai.
Vamos fazer eles correr atrás de bênção, campanha de bênção, ativismo como Marta, trabalhar para Deus angustiado, magoado, brigando, dando mau testemunho. Vamos fazer qualquer coisa, menos renovar a sua mente. Vamos fazer tudo de uma maneira substituta. E aí nós vemos que a religião produz pecadores em série. Há um trabalho a ser feito. Há um trabalho a ser feito. A renovação da nossa mente. Essa é a parte nossa. A renovação da nossa mente. Por isso que chama-se culto racional. A renovação da nossa mente. Ou seja, Deus quer nos aperfeiçoar nosso pensar, nosso sentir, para que nós possamos revelar Jesus cada vez mais. E nossos relacionamentos, Deus ser glorificado e pessoas sejam salvas. Por que Deus te salva e não leva logo você para o céu para parar de sofrer aqui? Porque há tanto sofrimento aqui na terra. Porque Deus quer te santificar, te aperfeiçoar e ganhar outras pessoas que precisam de salvação. Por isso. Certo? E esse aperfeiçoamento, ele é algo muito meticuloso. Por quê? Porque o diabo sempre procurará dizer quem você foi no passado e diz, está indo na igreja, não, isso é fingimento, isso é fogo de palha. As pessoas tendem a lembrar quem você foi no passado e não acreditar na sua mudança. É preciso um trabalhar muito grande da graça para que as pessoas ganhem credibilidade de crer que você mudou mesmo. Esse trabalhar da graça mostrará ao mundo o que Deus produz. As pessoas sempre dizem, está indo, mas não. E sempre procurando, como na vida de Daniel, procurando um defeito para dizer, você está indo na igreja, mas você não é cristão, coisa nenhuma. Você não é crente, entendeu? Então o diabo ele pega pesado, só que acaba cooperando, porque quanto mais ele fala isso, mais a gente vai aos pés do Senhor para que Deus nos transforme mais e mais. Não estão vendo Jesus em mim? Então eu vou melhorar para que vejam. O que nós vemos aqui em Zacarias 7,12, fizeram seu coração duro como diamante. A Bíblia diz em Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração. Só que as pessoas dão o envelope, o cargo, a obra, sei lá, tanta coisa. Mas o que o diabo não quer, conte para Deus o seu problema. Mas coração magoado, preocupado, um coração cheio de mundanismo. Dê o seu problema para Deus, o diabo diz. Mas Deus diz, dá o teu coração para eu gerar fé. Porque se eu gerar fé, tudo é possível que crer. Se você tiver fé, eu poderei responder a tua oração. Mas enquanto você estiver com o coração sem fé, você pede, eu não posso responder. Aí está, a pessoa está mês após mês, ano após ano, campanha após campanha, com o mesmo coração, esperando a bênção, mas Deus não pode responder a oração dela, porque Deus precisa operar algo nela. É o que diz em Provérbios 8, 35, 36, que se você achar a Deus, você alcançará o favor do Senhor, você encontrará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então essas coisas nessa ordem. O homem precisa ser vivificado. O homem precisa ser transformado, porque a queda lacrou o homem. O homem sem Deus, o homem ímpio, ele dá um mole para o capeta, amados. Sem saber, ele pensa que é livre, porque o diabo ele prende as pessoas e faz com que elas pensem que são livres. A pessoa sem Deus, ela dá mole para o inimigo e ela é profundamente fechada para Deus. Tudo que Deus diz, não faça que eu vou destruir, o diabo estimula ela a fazer. Tudo que Deus diz, faça isso para que eu te abençoe, ela não faz. Então, o diabo cegou o homem de tal maneira, 2 Coríntios 4,4, para que as pessoas não deem lugar a Deus. Deem lugar a quem, amados? Que diz Efésios 4,27, não deis lugar ao diabo. Essa carta foi escrita para a igreja. Deus escreveu para a igreja, Efésios 4,27, não deis lugar ao diabo. Por que Deus escreve para a igreja, não deis lugar ao diabo, em Efésios 4,27? Porque isso é possível. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Então, qual o entendimento de uma pessoa que não tem o Espírito Santo? Zero. Mas ele é inteligente, ele é gênio, ele é Einstein. O diabo, quando fechou os olhos de Eva, toda a raça humana, de uma maneira que toda a sabedoria do homem não consegue livrá-lo do Satanás e da destruição. O entendimento que eu estou falando aqui revelado, só Deus pode produzir essa sabedoria que escapa do diabo e faz você viver a vida abundante. Só Deus pode livrar você e eu do engano, gradativamente, e nos levar à lucidez que nos levará ao quê? Ao domínio. Quando Deus criou o homem, disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança, tem ele domínio. Deus não parará a sua obra de restauração até que nós chegamos a esse domínio. Aí Deus se deleitará. Aí Deus ficará feliz. É o que diz lá em João, 2 João. Não tenho maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. Deus fica feliz quando eu e você alcançamos o entendimento e a liberdade. Lá em 2 Coríntios 3, 16 a 18,
diz que Deus está nos levando para níveis de liberdade. Conforme eu contemplo Jesus, 2 Coríntios 3, 16 a 18. Liberdade. O que é liberdade? A capacidade de andar e se locomover conforme a palavra. Consigo pensar, consigo fazer, consigo crer, consigo perdoar, porque onde está o Espírito, ali está o que, amados? A liberdade. Amados, Deus está trabalhando para nos fazer livres. Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que o diabo quer? Cativeiro, escravidão, limitação, jugo. Jesus disse, eu vim para dar vida abundante, mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. O que nós vemos então é 2 João, né, que diz, não tem maior alegria. É 2 João, versículo, não tenho maior alegria, mas do que ver os meus filhos. É o 3 João, né? Versículo, 3 João, obrigado. 3 João 4. Não tem a maior alegria. Você não pode dar maior alegria para Deus do que Ele te fazer livre, pleno e chegar lá aonde Jesus morreu para você ser. Porque Jesus morreu para você ser, diz aqui 3 João, versículo 4, próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Deus não parará a sua obra até que você chegue a ser tudo aquilo que Ele morreu para você ser. Uma pessoa livre, próspera, cheia do Espírito Santo, que tem relacionamentos saudáveis, faça as mesmas obras e maiores. Esse é o trabalhar da graça. Deus não parará. A alegria de Deus é te conduzir. Você vê, Romanos 8:29 diz que Deus está trabalhando para nos fazer cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Deus não parará até que você chegue lá. A alegria de Deus é ver você pleno em todas as áreas, que vá bem em todas as áreas. Amados, só que o processo tem que começar e ele é doloroso. Bem-aventurado aquele que não se ofende. Amém, amados? A Bíblia diz que nos últimos dias os homens terão comichão nos ouvidos e procurarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças. Aqui está em 2 Pedro. Os homens... ontem nós vimos esse versículo, né? 2 Timóteo, né? 2 Timóteo. Olha só ali, pegue na sua Bíblia. Esse versículo eu não tinha notado, mas me veio... As pessoas, amados, procurarão o quê? 2 Timóteo. Só um minutinho que eu já passo para os irmãos. Então, as pessoas nos últimos dias, elas não vão querer ouvir uma palavra que fala de santificação, renúncia, cruz, comprometimento, constância. Sabe o que elas vão procurar, amados? Pessoas dizem assim, não, pode continuar na carne, no mundanismo, Deus é amor. Deus não está nem aí. Deus não está nem aí, amados. O que Deus quer é te abençoar. E aí, só joga o envelope aqui, pode continuar no mundanismo, na carnalidade. Deus não está nem aí. O que Deus quer, aí é o anjo da vitória, é o campanho da queda do gigante das muralhas de Jericó. Então, as pessoas nos últimos dias, como aconteceu no tempo de Noé, elas não vão querer uma mensagem genuína. Elas vão procurar mestres que digam segundo a conquista da carne dela. Tinha um Elias contra 500 profetas falsos, está entendendo? Então, nos últimos dias é o seguinte, você vem numa igreja e ouve uma palavra como essa, de renúncia, cruz, santificação, temor, compromisso. Aí vai ter 10 outros, você não precisa disso. O pastor Carlinhos é fanático, ele é doido, é radical. Você não precisa disso aí. Você pode continuar no mundanismo, na carnalidade, na vaidade. Você só joga o envelope aqui que a bênção está garantida. Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12, diz que Deus entregará aos falsos profetas, pior castigo que pode ter uma nação, um falso profeta. Deus entregará aos falsos profetas e permitirá que sejam enganados aqueles que têm prazer na iniquidade e não querem se santificar. Então, a pessoa está diante da palavra e não quer se santificar. Aí ela pega e encontra um outro que diz, não é assim não. Aí ela fala, ai que bom, graças a Deus. Ela vai procurar o quê? O mestre segundo as suas próprias cobiças. É isso que vai acontecer. Ele vai desviar da fé. Nos últimos dias a Bíblia diz que não quererão ouvir a verdade, mas procurarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. O que eles vão procurar?
Pessoas que falem aquilo que já está no seu coração. Me lembro uma vez, vieram 2 jovens e falaram assim: pastor, queria pedir oração. Aí comecei a conversar e falar o que estava na palavra de Deus. E aí eles saíram bravos, né, batendo o pé, e foram procurar um outro aconselhamento. E quando chegaram lá, o outro que aconselhou falou exatamente o que eles já estavam pensando antes de pedir o conselho. Aí eles acataram. Aí disseram: encontramos um profeta verdadeiro, aleluia, você é servo do Senhor, você é ungido de Deus e tal. E quanto ao Carlinhos, ele é um louco. Só que depois o tempo mostra. Amém? Então, o que Jesus falou, que os falsos profetas serão elogiados, serão placa de ouro, homenagem, os maçons irão fazer placas, homenagens, status, mas o verdadeiro profeta será perseguido e desprezado. Nisso saberemos com a mensagem de Deus, quando a grande maioria não ouvir. A Bíblia diz em Provérbios 12:1 que aquele que ama a correção, ama-o. Esse sabe. Porque sem correção eu vou continuar fazendo tudo igualzinho que eu estou fazendo. Ó, se eu não ver onde eu estou errando, eu vou continuar fazendo tudo igual. Agora, a correção me ofende, porque mostra onde eu estou errando. Ofende a minha carne. Então, como existem muitas pessoas arrogantes e soberbas, quando mostram onde ela está errando, ela se ofende e se retrai. Agora o sábio diz: que bom que você me mostrou, agora eu posso orar e sair desse engano. Veja. Então são poucos, de 10, um voltou e ainda era estrangeiro. A grande maioria nos últimos tempos se ofenderão com a verdade. Mas o sábio o quê? Ele continuará. E Deus continuará fazendo as mudanças necessárias. Porque Deus precisa fazer mudança em mim e você. Esse aperfeiçoamento vem com o quê? Com correção. Não existe aperfeiçoamento sem correção. Agora a correção mostrará onde estamos errando. Aí, quem contou minha filha para o pastor? Por que o pastor está usando o microfone para me atacar? Por que está dando direto? A pessoa se ofende. Então a grande maioria não volta mais nessa igreja. Esse pastor está exigindo muito de mim. Quando na verdade a palavra quer o quê? Aperfeiçoar aquela área. O sábio permanecerá dizendo: quem precisa de mudança sou eu, não é a pregação. Mas a grande maioria a Bíblia avisa. Você conseguiu encontrar lá? Não, né? Não tem problema. Depois eu passo esse versículo para os irmãos. Eu acho que é 2 Pedro. Diz que nos últimos dias, amados, as pessoas não vão querer mais a palavra da verdade. Não vão querer mais ouvir. Mas sabe o que elas vão procurar, queridos? Elas vão procurar mestres que digam para elas o que elas querem ouvir. Eles se apostatarão. Eles procurarão espíritos do engano. O que nós vemos eu e você escapamos disso. Você crê? Eu e você queremos a palavra da verdade. Eu vou procurar essa palavra e depois eu passo para os irmãos. Dos falsos profetas. 2 Pedro, né, querida? Obrigado. 2 Pedro 2,10, não é isso? Não é esse versículo, querida, não. Eu acho que é esse, 2 Timóteo 4,3. Eu acho que é. Eles serão coceira nos ouvidos, né? E procurarão mestres segundo as suas próprias cobiças. É isso mesmo. 2 Timóteo 4,3. Queridos, o que nós vemos é o quê? É isso aí. As pessoas, os seus ouvidos ficarão procurando. Alguém que fale o que eu estou pensando. Alguém que diga que não tem problema isso. O pastor lá falou que não pode. Mas isso aqui falou que pode. Então eu vou ficar aqui. Pode? Não tem problema nenhum então. Então vamos fazer a igreja aí. Pula, né? Posso falar, né? Vou preso, né? Pode. A Bíblia, não, o pastor falou que tem uma nova revelação, que um anjo veio e falou que agora está valendo. Como diz o Tim Maia, vale tudo, agora vale. Entende, irmãos? E aí a pessoa embarca, porque afinal de contas agora tem uma religião para aplacar sua consciência. Eu também sou religioso. Sai para a igreja? Eu também vou. Eu frequento. Eu dou dinheiro lá. Então se sente o quê? Já fiz a minha parte. Mas o que ela não entende é que só o leite racional que produz crescimento. Nós estávamos vendo ali em 1 Pedro 2,2, diz que o leite racional produz crescimento. Como que você sabe com a palavra é de Deus mesmo? Como você sabe que um leite ele é verdadeiro? Quando a criança começa a crescer saudável. A qualidade do leite vai mostrar pelo efeito. O leite é bom porque a criança está crescendo saudável. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,2, o leite racional que produz o quê? Crescimento. Como é que você sabe que está diante de uma palavra verdadeira? Você está mudando. Não só prosperando, não só recebendo saúde, não só recebendo cargo, não só recebendo novas amizades. Teus pensamentos estão mudando.
A teu relacionamento está mudando. Você se torna uma pessoa mais parecida com a Bíblia. Aí está a palavra verdadeira. Porque a palavra verdadeira ela te desafia, te confronta. Ela ataca áreas em que outras pessoas não atacam. Por quê? Se você quiser uma igreja bem grandona logo e ganhar muito dinheiro, você não ataque as pessoas. Não fale nada, tem que ser desconfortável. É o que ele não sai. Mas ele é um dizimão. Você fala aquele. Tu pisa em ovos. Não fala. Eu não quero ouvir sangue. Não fala sangue de Jesus. Não fala isso. Fale de pecado. Não fale coisas agradáveis. Aí o povo fica. Então você adultera. Só que aí não produz o quê? Crescimento. Aí faz um leite assim que a criança gosta, leite de gelatina, né? Aí, mas não vai produzir aquilo que é o original. Então, a palavra de Deus, ela é profundamente desagradável à carne. E como nos últimos dias a grande maioria é carnal, o que acontece? Você vai ofender a maioria. Aí está o preço de ser verdadeiro profeta. Vamos continuar, que estamos quase concluindo. Ezequiel 36, 26. Então veja o estado do homem desde a queda, você está entendendo? Nós lemos ali em Zacarias 7,12 o quê? Coração como diamante, queridos. Deus precisa fazer profundas obras para você ser e usufruir aquilo que já é seu. Sabe o que Deus está trabalhando no Espírito Santo? Te libertar para você ser e viver aquilo que você já tem. Enxergar aquilo que você já tem. Aí está a batalha do diabo. O diabo quer cegar você para que você não veja o que Cristo fez na cruz do Calvário e quem você é, o que você pode, e manter na ignorância. O diabo trabalha na ignorância e Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Olha 2 versículos tremendos, irmão. Oséias 4,6: o meu povo é destruído, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Como é que o diabo prende? Diz que o mundo jaz o maligno, né? Como é que o diabo prende bilhões de pessoas? Na falta de entendimento. Como é que Deus liberta as pessoas? Pela renovação da mente. Aqui está. O sábio estará diante dessa palavra. Salmo 1 diz que se você meditar de dia e de noite, você será o quê? Como uma árvore. A semente vai virar o quê? Uma árvore frutífera. E se você não ouvir, será como uma palha, para lá e para cá, sem fruto, pro vento. Olha a diferença de quem ouve e de quem não ouve. Quem ouve virará uma árvore, né? Foi acho que a Lúcia que pregou isso, né, Lúcia? Outro dia falou de nós temos uma árvore plantada. E aquele que não ouve, como uma palha, para lá e para cá, para lá e para cá. Sem rumo, sem direção, sem visão, sem fruto. Totalmente perdido. Estou preocupado. O que eu faço? Estou com estresse. Para lá e para cá, para lá e para cá, para cá. Não para. Olha, Ezequiel 36, 26. Dai-vos-ei coração novo, porém dentro de vós o espírito novo. Tirei de você o quê? Coração de pedra. Nós lemos em Zacarias 7,12, coração de diamante. E aqui Ezequiel 36, 26, tirarei de vocês o coração de pedra. Está vendo o estado da alma do homem desde a queda, amados? Quantas obras Deus tem que fazer para nos aprontar e nós vemos a ser por desempenho aquilo que já somos por posição? Porque em Cristo você já é salvo, em Cristo você já é próspero, mas isso tem que aparecer na sua história. E como isso vai aparecer? Pela renovação da mente. Não há atalho. Não há atalho. Não há fórmulas mágicas. Um retiro que vai mudar a sua vida 3 dias por apenas R$250 e você terá uma mudança total. Alguma mudança você terá, mas total não, porque a renovação da mente é um processo a viva sua obra ao longo dos anos. Esse negócio de dizer que, sabe, 3 dias que mudarão a sua vida é mentira. Não existe isso. Ninguém pode mudar completamente em 3 dias, né? Meu Deus, se fosse assim seria fácil. Chega lá, joga uma poção nele, pronto. Já sai pensando diferente. Mas não é assim. A Bíblia diz que o reino de Deus não vem com aparência visível. Eu traduzi isso lá em Lucas 17, 20 e 21. Que o reino de Deus não vem com observação no exterior. De 2 Coríntios 5, 7 que nós não vivemos por vista, mas por fé. Lucas 17, 20 e 21 diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro de você. Então onde é que começa o processo? Dentro. Mas você quer mudança o quê? Mudança financeira, mudança na saúde, mudança na família. O reino de Deus não começa pela circunstância, ele começa por você. Jesus diz lá, limpe por dentro. Mateus 23, 26, limpa por dentro e por fora tudo será limpo. Então, o que as pessoas querem? Fruto. O que Deus quer? Trabalhar a semente. As pessoas são apressadas. Quer sentar ali e jogar e vai lá pegar fruto. Só que Deus diz, não, vamos trabalhar a semente, ela vai
você vai virar uma árvore e vai frutificar. O processo de Deus é este. Só que as pessoas são apressadas, elas querem o quê? Resultados. E aí elas caem na mão do atalho. Jesus, cuidado, quem não entra pela porta, cai no atalho. Cai num profeta que diz, não, eu tenho uma poção mágica aqui para você. Né? A varinha de condão, Alice dos Países Maravilhas, sei lá o quê. Mas o reino de Deus é isso, queridos. É um trabalhar. Em 1 Coríntios 1, 21, na Bíblia Viva, olha que interessante. 1 Coríntios 1, 21. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca o encontrasse através da inteligência humana. Então, não é por investigação intelectual. Você nunca vai entender como resolver esse problema pensando, o que eu faço, o que eu faço. Não, se você crer, Deus te dá uma saída. O escape é pela fé, não é por queimar fusível e neurônio. As pessoas, o que eu faço agora, e não dorme à noite, vira para lá, e pressão alta, e vira para cá, e piripaque e tal. Não, não é assim que você vai encontrar as coisas. O homem não encontra a solução se preocupando e tentando entender, mas se humilhando e recebendo revelação. Mateus 11, 25 diz que Deus esconde essas coisas dos soberbos, mas revela os humildes. Então, o reino de Deus é o quê? O trabalhar de Deus em cima da nossa entrega humilde. É renovação em cima da nossa entrega. Isso é gradativo. Eu não posso ver o que você vê. Você pode me explicar o que você está vendo. Pode me ajudar. Mas ver o que você vê, só você vê. Então, só Deus pode fazer você ver o que Ele está vendo. Porque o dia que você vê as coisas como Deus vê, isso é fé. Fé é você ver a doença como Deus vê a doença. Quando você ganha o ponto de vista de Deus, quando você pensa como Ele pensa, e fala como Ele fala, e age como Ele age, você tem o desempenho dele. Aí está o desempenho sobrenatural. É quando você consegue ver aquilo, e a palavra faz você ver, amém? A palavra, o que é a palavra? Por exemplo, se você está pensando em algo, eu não sei o que está pensando. Porque pensamento não é algo que você possa perceber, é algo invisível. Eu só posso perceber os seus pensamentos quando você abre a boca. A Bíblia diz em Mateus 12, né? Que a boca fala, o coração está cheio. O que são palavras? Palavras são pensamentos expressos de uma maneira inteligível. A palavra é o que Deus pensa. Como é que eu vou saber o que Deus pensa? O que Deus pensa? O que será que Deus pensa? Sim. A palavra é o que? A mente de Deus. A mente de Deus tornada clara a você. Quando Deus estava no céu, as pessoas não entendiam. Mas Jesus se fez carne, é a palavra. A palavra é a exata expressão de Deus. Você quer saber como a pessoa pensa? Quando ela fala, você sabe o que ela pensa. Então a palavra é a mente de Deus. Ah, eu não sei o que Deus pensa. Então leia Jeremias 29, 11 e você vai saber o que Deus pensa. Jeremias 29, 11 diz assim: eu sei o que penso a respeito de vocês. Pensamentos de paz, de bem, para dar a vocês um final feliz. Ai. Acontece alguma coisa, o que Deus vai fazer? Ah, será que Deus vai me matar? Será que Deus está com raiva de mim? Ah, será que Deus está... Tá lá, meu irmão. Não tem que ficar questionando. Aqui está a mente de Deus. O que Deus pensa a respeito da doença? Ah, não sei, eu não tenho ideia. Será que Ele quer matar? Será que Ele quer alejar? Será que Ele quer judiar? Marcos 1, 40, 41. Eu quero te curar. Aí está. Quando você começa a entrar nessa palavra e receber a revelação, você vai entendendo a mente de Deus. E entendendo a mente de Deus, você começa a ter o quê? A mente de Deus. A mente de Deus é o Espírito, a palavra de Deus. Você começa a pensar como Deus pensa. Você começa a pensar como Deus pensa em relação ao que Deus quer em relação à minha vida financeira. Ele quer me prosperar. O que Deus quer pensar em relação à minha família? Ele quer salvar. O que Deus quer pensar em relação ao meu ministério? Ganhar multidões de almas em todas as nações. Aí eu começo a ganhar a mente de Deus, porque até aí eu não tenho ousadia. Eu começo a tentar convencer a Deus com consagração. Sabe aquele negócio? Uma vez eu vi alguém falando assim: irmãos, quando você suplica algo para Deus, você está tentando ser mais bom que Deus. Eu te suplico, salva minha tia. Ou seja, você está sendo mais bom que Deus. Deus não está pensando, Deus não está querendo, Deus não está nem aí, mas você está tentando forçar, fazer a cabeça dele a entender que precisa salvar ela. Então quando você suplica, você está sendo mais bom que Deus. Mas na verdade foi a ideia dele salvar. Ele que colocou essa oração. Deus salvar o mundo, Ele enviou Jesus antes da fundação do mundo. Ele já tinha decidido isso. Pois você não tem que convencer a Deus, tem que convencer você mesmo que Deus quer salvar a ti e começar a orar. O tolo, ele quer convencer a Deus a abençoar. O sábio quer convencer a sua mente que Deus quer abençoar. Aí está a diferença. Enquanto um renova a mente para compreender o que Deus já fez e já deu, o tolo está tentando convencer com presentinhos, com bênçãos, com envelope, para que Deus faça.
Mas o sábio descobrirá que Deus já fez e agora quer operar através da sua fé. É tão diferente isso, amados. Enquanto o tolo está tentando fazer Deus responder, o sábio está querendo o quê? Se preparar para responder profeticamente. Porque Deus já fez, em Efésios 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Deus está decidido. Deus está convencido que você seja bem-aventurado em todas as áreas. Você não tem que convencê-lo. Oh Deus! Não, Deus já está decidido. O que Ele quer agora é mostrar para você como você cooperar com o milagre. Amém, queridos? Nós não temos mais tempo, mas coloca isso no seu coração. Só mais um versículo, Salmo 32. Aí nós vamos orar, tá bom? Salmo 32. Então, o Espírito Santo está restaurando. E o diabo quer o quê? Igreja de atividades, igrejas de campanhas, mas não igreja que a pessoa busque renovação da mente e intimidade. Você pode ver, amados. Se um dia você mudar para uma cidade que não tenha Gerados lá, tem várias igrejas que são de Deus, não é só Gerados, não, tem várias igrejas. Como é que você vai descobrir como é a igreja de Deus? Se ela trata o caráter, a alma com prioridade, se ela coloca o teu relacionamento com Deus e com pessoas em primeiro lugar, porque o mandamento é amar o teu Deus de todo o coração, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então o relacionamento é a coisa mais importante para Deus. Não é dons, não é eloquência. Para Deus o que mais importa é nós avançarmos e progredirmos o que é em relacionamentos. Então, se você for numa igreja, o pastor colocar como prioridade caráter, alma, renovação da mente, relacionamento, essa é a igreja de Deus. Agora, se você for lá, é anjo farfalhando, é poder, é milagre, é bênção, é vitória, é campanha, é envelope, é atividade, paga, atividade, paga, atividade. Sai fora que você é Satanás. Tudo é desculpa para pagar, né? Isso para ajudar esse grupo, isso para ajudar esse grupo, isso para vender, isso para comprar, isso para vender, isso para ajudar, isso para... Meu Deus, sai fora! Não faça na minha casa comércio. Não faça na minha casa comércio. Então, hoje tudo é desculpa para, né? Isso aqui para vender para aquilo ali, isso aqui para comerciar, isso aqui para ganhar dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Se você vai fazer um retiro e não tem dinheiro, não pode participar. E aí os irmãos que não têm dinheiro? Não participa. Então isso não. Então faça na igreja mesmo. Por que tem que fazer lá? Então faça na igreja mesmo. Ou faça de uma maneira que ajude, faça uma vaquinha lá, ou a igreja ajuda, mas esse negócio aí de ficar vendendo ou comprando, estamos fazendo aqui a cantina para vender, juntar dinheiro para as irmãs ir para Foz do Iguaçu, no grupo missionário de mulheres. Me ajuda aí, Jesus. Onde é que está isso na Bíblia? Eu vou vender algo na igreja. Aí vem o irmãozinho, eu prego o amor, aí ele chega lá, escuta para vender meu filhinho aqui. Não vendemos fiado na cantina. Aí, acabou. Se eles iam uma família para outra irmã ir para Foz do Iguaçu, perdeu. Agora, cantina vendida. A Bíblia, 3 coisas. Cantina vendida. Sem licença sanitária. Isso é crime. Porque se abrir um negócio para vender lanche, tem que ter licença sanitária. Alvará. Terceiro, você tem que ter nota fiscal, porque isso é crime, você vender sem ter nota fiscal. Quando eu fiz o CNPJ ali, é sem fins lucrativos. Se eu vender algo, eu estou indo contra a Constituição, eu estou indo contra a minha palavra, estou sem nota fiscal, estou sem licença sanitária e outra, estou indo contra a palavra de Deus que diz, não façam venda e comércio na minha casa. Então é crime, é mentira, é engano, é pecado. Mas isso em nome da obra do Senhor. Estou fazendo isso aqui para as irmãs e para Foz do Iguaçu. Tudo isso como desculpa. Todos esses pecados aqui, para dar dinheiro para a irmã e para o grupo missionário. Aonde está na Bíblia grupo missionário? Um corpo é um só. Como é que é grupo missionário? De mulheres, grupo missionário de homens. Onde é que está isso na Bíblia? Se todos trabalham juntos, com uma finalidade única. Não existe grupo missionário, isso não está na palavra de Deus. A igreja começa a criar coisas, amados, para usar como desculpa para o quê? Se você for analisar e parar, tudo isso tem uma função, dinheiro. É tudo para... A pessoa fica pensando, tudo isso aí foi criado depois. Jesus não mandou fazer isso. E quando nós fazemos o que o Senhor não mandou, nós estamos com um problema diante dele, nós vamos responder. Eles não façam da minha casa um comércio. Ele não aceitou, ele fez o rosário. Não permito que carregue mercadoria na minha casa. Igreja no lugar de vender CD, vender Bíblia. Igreja no lugar de vender roupa, dá roupa para os pobres.
Vender comida? Não, em Atos dos Apóstolos eles davam comida para os pobres. Igreja não é lugar de venda, meus irmãos. Isso é inconstitucional, ilegal, crime e pecado. Forte, né? Vamos lá, Salmo 32. Aí nós concluímos. Então aí você entende porque o Espírito Santo vai se entristecendo nas igrejas, porque eles vão fazendo coisas que eles pensam que não tem problema, não dá nada, mas está entristecendo, o Espírito Santo está indo contra a palavra de Deus. E quando eu vou contra a palavra de Deus, eu penso que isso não tem consequência. É como um carro ir a 120 km contra um poste e dizer, não tem consequência. Tem. Quando eu vou contra a palavra, eu vou contra a palavra. Eu não posso ir contra a palavra. O diabo é que diz, você pode ir contra a palavra e não terá problema nenhum. É o diabo que diz isso. Pode ir contra a palavra. Não, se Deus deixou um versículo, é bom você atentar para ele. Amém? Salmo 32, né? Versículo 4 ou 6. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei o Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Ele está dizendo aqui, enquanto eu não percebi o meu pecado e não confessei o meu pecado, eu estava cada vez mais fraco. Cada vez mais abatido e angustiado. O Salmo 51 fala sobre isso. Que enquanto ele não... O Salmo 51 Davi escreveu depois que ele pecou e adulterou. O Salmo 51 é extraordinário. E mostra os efeitos do pecado na vida de Davi. Aqui o Salmo 32 também fala, Rosana. Os efeitos do pecado, enfraquecimento, tristeza, falta de alegria. No Salmo 51 ele fala, me devolve a alegria. Eu vou ganhar almas para ti, Senhor. Então o que acontece com essas igrejas que não tratam o caráter? As pessoas vão lá amarradas e voltam sem sentir nada. Cada vez mais angustiadas, atribuladas. Desde que eu recebi Jesus, minha vida piorou 7 vezes, tá vendo? Eu disse, vinde a mim, vocês terão descanso. Mas o que acontece com a pessoa? Porque não é tratado o pecado fica ali. Vamos dar um exemplo que eu tenho uma feridinha e não vou tratando, ela vai o quê? Aumentando. Não é porque eu não estou vendo, entende como é? Então, essas igrejas que não tratam o pecado, o povo vai o quê, Rosana? Enfraquecendo e o humor deles vão ficando cada vez pior. Já viu aqueles crentes que parecem um demônio? Mal-humorado, zangado, empurrado, brabo, chato. Entende? Por quê? Porque ele começa a participar das religiões que não tratam o caráter. E aí a pressão, o Satanás vai vindo. Porque você recebe Jesus, você declarou guerra ao diabo. Uma pessoa não tem entendimento, aí vem o quê? O ímpio lá, paga a conta, tranquilo tal. E o crente quer tribulação, quer tribulação. Tem que dizer, pastor, estou tribulação. Mas está sempre tribulação. Por quê? Aqui, ó. Porque não está tratando. Se não dizer expulsar as moscas. Se você tirar ali o lixo, as moscas não vêm. Porque o capeta está ali, o capeta passou a expor o capeta, o Satanás. Não é o Satanás, meu irmão. Trata isso aqui que o Satanás está fora. Vamos para a causa. Vamos para a causa, para a raiz do problema. Você quer evitar o efeito. Vamos fazer uma campanha de quebra de maldição, uma campanha de genealogia, meu travou, pecou. Que, meu irmão, para com isso. Entende? Aí a pessoa não é tratada. Aí começa a inventar outras doutrinas. Por quê? Porque igreja que trata o pecado, o povo debanda, irmão. O povo vai embora. Eu quero a bênção, mas não me trata, não mexe comigo não. Eu quero continuar o que eu sou. Me dê minha bênção, não fala, não se mete com a minha vida. Não quero saber. Eu quero a bênção. Me dá a minha bênção para depois subir. Agora, se eu tratar o caráter, eu vou gerar um povo forte. Um povo forte. Quando o pecado sai, o pecado é como uma infecção. Quando a infecção sai, seu desempenho volta. Sabe a pessoa quando está com febre? O desempenho dela não consegue nem comer, nem pensar. Quando está com dor, não consegue nem pensar. O desempenho, ele diminui pela infecção. Mas quando a infecção sai, o desempenho volta. Assim é a vida espiritual. Quando o pecado começa a sair da nossa vida, nós começamos a ficar fortes. O diabo não quer isso. Porque se você confessar o pecado, Deus perdoa. Então o diabo diz, não pode. Ele não pode descobrir o pecado e confessar. Porque se ele descobrir o pecado e confessar, eu vou sair. E se eu sair, ele vai ficar forte. E se ele ficar forte, ele vai pisar em mim. Provérbios 28:13 diz assim, aquele que esconde o seu pecado jamais prosperará. Tudo que ele fizer vai dar errado. Aí a pessoa está ali lutando e tal. E o capeta fala, mas eu posso com você. Eu tenho uma brechinha aqui, eu arrebento tudo. Aí ele faz, o diabo desfaz. Aí ele tenta, o diabo destenta. Então tudo errado.
Ele não vai, ele dá um passo para frente, 3 para trás, dá um passo para frente, 3 para trás. Por quê? Porque o diabo tem lugar na vida dele. Mas quando o diabo perde esse lugar, aí a pessoa fica forte e sabe. Se você dá lugar para o Espírito Santo, ele fará de você um super vencedor. O diabo tem áreas que ele não quer ceder. E como é que ele faz isso? O diabo ele fica tão feliz quando alguém diz assim, o diabo não existe. Ele dá risada, fala, é verdade. Porque ele fica feliz se você crê que ele não existe, que aí ele continua lá, escondido, destruindo. Ele está nem aí, você não precisa crer em mim. Só me dá lugar, eu arrebento você. Não precisa crer em mim, não precisa bater a cabeça, o diabo, não, nem crê, diga que eu não existo. Ele não se importa com isso. O que ele não quer é perder o lugar dele, que é a legalidade do pecado não confessado. Porque o pecado confessado, ele é perdoado e não tem consequência. Amém, queridos? Porque Deus não só nos perdoa, como nos purifica. E Jesus não só levou o pecado, diz Isaías 53:5, ele levou o castigo pelo pecado. E Deus perdoa, uma consequência vem. Não tem consequência coisa nenhuma. Como não, pastor? Se a pessoa pecar, ela vai cumprir com a sociedade. Sim. Se ela cometer um crime, ela vai presa, ela vai... Certo. Só que se ela temer o Senhor, Deus encurta a pena, Deus dá favor ao carcereiro, Deus usa o advogado, ela sai em tempo recorde da prisão. Deus tem exceções, Deus trata você como filho. Deus faz aquele processo lá mudar, aquele juízo mudar, Deus começa a conspirar céus e terra porque você é filho. Então quando a pessoa volta para Deus, Deus muda até as consequências do seu pecado. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Então pensa nisso, diga, Deus, eu não posso saber o que eu estou fazendo. O salmista, 2 salmos tremendos, amados, nessa área. É o Salmo 19, versículo 13 e 14. Ele diz, Senhor, se há algum pecado que eu não estou vendo, me perdoa. Porque pecado que eu não estou vendo, aí fica ali, sabe, me perdoa dos pecados que eu não estou vendo. Que sabedoria falar isso, né, amados? E o Salmo 139, 23 e 24, diz assim, sonda-me, Senhor, vê se em mim algum pecado e me perdoa e me purifica. Porque nós não conseguimos nos ver. Às vezes nós nos vemos como, né, Pedro, estou pronto para ir contigo até a cruz. Às vezes a gente tem a presunção de que eu não sou como aquele meu vizinho, estou fazendo tudo certinho. Eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo. Senhor, não deixa eu perecer por falta de entendimento. Se há algo em minha vida que está ofendendo o Teu Espírito Santo, me revela. Usa o pastor, usa o profeta, usa o sonho, mas não deixa eu estar pecando sem perceber. Não deixa eu ter um pecado de estimação. Não deixa eu achar que é normal algo que está dando lugar ao diabo. Porque o diabo diz, isso não é nada, isso não tem problema nenhum. Entendeu? Não, Senhor, me faça ver. Porque se há algo em minha vida que está dando lugar ao diabo, eu quero renunciar, eu quero que isso saia da minha vida, que eu quero que saindo o pecado, a legalidade, você fica forte, a tua visão começa a clarear, a tua fé começa a deslanchar. É o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios. E quando o pecado sai da sua vida, Deus começa a revelar você. Quanto mais o pecado sai da sua vida, mais a sua fé se torna ousada. Porque uma consciência culpada e contaminada não tem fé. A Bíblia diz em Isaías 59 que o pecado ele cria uma cortina que você não consegue ver Deus. Você ora e não vê Deus. Você lê a Bíblia e não vê Deus. Sabe como é? O pecado escondido e não confessado ele te impede de ver Deus. Por isso que o diabo quer que o pecado continue, porque aí a pessoa desanima. Então a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, olha, se você jogar fora aquilo que não é meu, se você se apartar dessas coisas, eu me revelarei a você. Eu me revelarei a você. Então, o que você quer, amados? Paulo chamava de lixo tudo aquilo que impedia ele conhecer a Cristo. Ele diz lá em Filipenses 3, eu considero como lixo, como esterco, tudo aquilo que me impede de conhecer. E eu prossigo, quero conhecer Cristo cada dia mais. Vejo que crescimento, e alguém que escreveu metade do Novo Testamento fala, eu não conheço completamente, mas eu estou procurando. Então, 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, fala, olha, aparte-se disso, e você vai receber a revelação. Eu serei teu Deus, eu vou me aproximar de você. Aí você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Então a pessoa está ali na igreja, amados, e ela não questiona. Ela está na igreja e nem é tratar essas questões. Ela está ali, esperando a bênção, trabalhando para Deus. É Marta, angustiada, cheia de relacionamentos quebrados, fazendo obra. Eu vou na igreja fazer obra. É a minha escala, é meu microfone, fazendo obra. O crente que se converte, o que? A obra. O outro se converte a bênção. Campanha. Papa, campanha. Mas o Senhor diz, converter-se ao Senhor, não é converter-se à bênção, não é converter-se a cargo. Tem pessoa que se fica 3 cultos que não der o microfone para ela, desvia, porque o que ela quer é holofote e microfone. Microfonolatria. Agora, o que nós vemos aqui está, que quando Deus começa a tirar certas coisas da nossa vida, certas coisas começam a sair da nossa vida, nós começamos a brilhar e ver, enxergar e fazer. Então o nosso desempenho depende do quê?
de sair os efeitos da queda. Adão e Eva, coração de diamante. Quantas pessoas estão na igreja, amados? Ainda tem um coração de diamante. Você fala e ela se ofende, e ela diz, eu não penso assim, na minha opinião eu acho que não. Ué, não tem dois Espíritos Santos. Ou o pregador está errado ou você, não pode ter dois, né? Não, na minha opinião não é bem assim. Ué, agora o teu Deus é segundo a tua opinião ou segundo a Bíblia? Que Deus nos ajude, amém? Deus abençoe. Quer falar uma coisa, missionária Cláudia? Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes com o Senhor. Você que